Mas hoje nós vamos falar sobre milagres falsos. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver, irmão Jonathan? Vamos sim. Nós vamos abrir então nossas Bíblias. Mateus capítulo 24, o verso 24 também, e depois o verso 25. E nós vamos ver que Jesus já havia nos deixado avisado que surgiriam falsos milagres também, e que nós devemos tomar cuidados com eles. Então nós vamos ler capítulo 24. Verso 24. Abra sua Bíblia aí, ó. É importante você acompanhar a leitura conosco. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se possível, enganariam até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Vamos começar analisando o verso ao contrário. Quem são os escolhidos? São as pessoas que foram selecionadas por Deus, ou pessoas que são sinceras para ir para o céu. São pessoas sinceras que são selecionadas por Deus para ir para o céu. E esses milagres, esses sinais são tão grandiosos que, se fosse possível, se Deus não intervisse, até esses escolhidos, até os fiéis de Deus, eles poderiam ser enganados. Mas Jesus já nos deixa essa advertência. É o que fala no versículo 25. Ele fala: eu estou avisando vocês antes de acontecer. Vão surgir falsos profetas, falsos cristos, e eles vão vir com falsos prodígios e falsos milagres que vão ser bem difíceis de você se manter firme na verdade, conforme nós temos visto nos estudos anteriores também. Mas o fato é que existem falsos milagres. Não é novidade. Jesus já falou sobre eles e já nos deixou advertidos. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Obrigado. Aqui fala de um grupo de pessoas que utilizam o nome de Jesus, que acham que estão fazendo a vontade de Jesus, estão realizando muitas maravilhas, expulsando demônios, fazendo milagres aqui, profetizando em nome de Jesus, mas que são da parte falsa, não são da parte de Jesus. Porque Jesus fala o quê? Não vos conheci. Eu não conheço vocês. Esses milagres de vocês aí são falsos. Não tem origem em mim. A origem desses milagres não é em mim. Eu não conheço vocês. E, para a gente finalizar aqui, Apocalipse capítulo 16, 14. A fonte desses milagres, ela não é em Jesus. Jesus deixou bem claro. Então, a triste verdade é que a fonte, ela não é boa. 16, 14. Estes espíritos são de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Obrigado. Então, são espíritos de demônios que também operam milagres, irmão Joel e amigos. Operam prodígios, sinais, grandes maravilhas. Como Jesus havia predito que, se fosse possível ao inimigo, ele enganaria até os escolhidos, até os fiéis de Deus. Mas a fonte desses milagres falsos, que são milagres reais, não é fingimento, não é pagar alguém para fingir que foi curado. Isso é importante a gente destacar. São milagres reais que acontecem pelo poder que foi concedido ao inimigo. São milagres que realmente acontecem. Que, se fosse possível, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Então nós temos que ter essa firmeza aqui de confiar na palavra de Jesus, conforme ele nos avisou previamente. Muito obrigado, irmão Jonathan, de ter
conduzido esse assunto aqui sobre falsos milagres, ou milagres falsos, e eu quero frisar aqui com você o seguinte: no vídeo anterior nós falamos sobre milagres verdadeiros. Os servos de Deus que recebem o poder de Deus realizam milagres. E pessoas que se dizem servos de Deus, mas cometem iniquidades. Iniquidade é pecado, é transgressão da lei de Deus. Pessoas que não estão em obediência a Deus, mas em nome de Deus também realizam milagres. E como saber, quem é de Deus, quem não é? Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Então, milagres não são frutos que evidenciam se a pessoa está usada pelo Espírito Santo ou não. Não é prova. Você vê uma pessoa realizando milagres, prodígios, então essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Não quer dizer isso. A pessoa pode realizar muitos prodígios, milagres, coisas fantásticas, e está sendo usado por espíritos de demônios. É o que está escrito na Bíblia. Então vamos ter cuidado, e ficar atento para o que a palavra de Deus nos dá. O meu desejo é que você, esteja cada vez mais buscando a palavra de Deus, seja cheia do Espírito Santo e realize verdadeiros milagres através do poder de Deus. Esse é o meu desejo para você.